Pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma aula de religião e quero dizer a vocês que foram muito boas, né? As provas de vocês, a atividade avaliativa de vocês de religião, da segunda unidade, foram muito boas e quero parabenizar quem estudou, quem está se esforçando, né? Dando o seu melhor para conseguir alcançar os seus objetivos, né? Parabéns! Quem não está se esforçando, quem não está estudando, se oriente, viu? Se oriente, porque, pessoal, tudo isso vai ser cobrado depois, lá na frente, viu? Então, peguem um caderno de vocês aí, de religião. Vou falar algumas coisas, vocês vão anotar. Não esqueçam, né? Tem uma atividade para vocês na apostila Caminhos para Deus. Então, quem não tem ainda a apostila Caminhos para Deus, vai estar hoje lá no mural do Google Classroom em PDF. Baixe, imprima. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem quiser imprimir, encadernar, pode encadernar. Que a gente vai ficar usando ela até o final do ano. Quem não puder nem imprimir, nem encadernar, baixe em PDF, deixe no celular da mãe, no celular do seu pai ou no seu celular. Certo? E vamos ficar usando. Veja, o nosso assunto hoje não tem na nossa apostila, então eu vou falar algumas coisas, vocês vão anotando. Hoje vamos falar sobre mitologia, né? Nós falamos, eu acho que na aula retrasada, chegamos a falar um pouco sobre mitologia, né? Que envolve as lendas, né? As lendas, as crenças, né? E a tradição oral, a narrativa, que é passada de geração em geração, e como a mitologia acaba influenciando as religiões. Então hoje vamos falar, né, propriamente dito, sobre mitologia, certo? Então peguem o caderno e anotem o que eu vou falar para vocês. Então vamos trazer logo o conceito, né? Mitologia, o que é? Mitologia é a história de personagens sobrenaturais cercados de simbologia e venerados sob a forma de deuses, semideuses e heróis. Vejam, os deuses são os seres mais elevados, né? São os seres que são oniscientes, onipotentes, onipotentes, oniscientes e esses deuses, o que acontece? Essas divindades, eles intercedem, né? Essas divindades auxiliam o homem na sua jornada, no seu caminhar. Então, os semideuses, quem são os semideuses? São seres que são metade humanos e metade deuses, né? Até naquele filme, o Perseu, né? Trata de um ser que é metade humano e metade Deus, né? E os heróis que são aqueles que empregam, né? acabam enfrentando grandes jornadas na vida e acabam superando todos os desafios, os obstáculos que acabam surgindo, né, no seu caminho, até serem venerados, né, quase como deuses também. Então a mitologia envolve os deuses, os semideuses, que são metade humanos e metade deuses, e os heróis, que são os seres que vão, né, os seres humanos, geralmente os heróis são humanos, que vão superar todas as barreiras da vida, né? E vão dar exemplos para as pessoas. Então, a mitologia que contava a história dessas criaturas que regiam as forças da natureza, comandavam raios, ventos, rios, céus e terra, o sol e a lua. É o conjunto de fábulas que explicam a origem dos mitos, das divindades mitológicas que tinham mãos o destino dos homens e regiam o mundo. Quer dizer, a mitologia geralmente contava a história de alguma coisa, né? Por exemplo, como surgiu a lua, como surgiu o céu, como surgiu o mar, como surgiram os seres humanos. É engraçado que a mitologia japonesa, por exemplo, fala que o deus Susanoo e a deusa Amaterasu, né, tocaram com sua lança
as águas do oceano, e as gotas da lança, as gotas que pingaram da lança, deram origem às ilhas do arquipélago japonês, né? E aí fala-se que o mundo inteiro, né, surgiu no Japão. Mitologia grega já fala que Zeus, né, Zeus, o deus do Olimpo, o deus maior do Olimpo, teria criado o mundo a partir da Grécia, né? Então veja que cada mitologia tem uma explicação diferente para a origem dos seres humanos, do mundo, né, dos países. Então veja, mitologia é o estudo das lendas, também é outra definição. É o estudo das lendas, mitos, narrativas e rituais, com que os povos antigos reverenciavam os deuses e heróis. Mitologia é a ciência que procura a explicação dos mitos. Os mitos são o quê, meninos? Os mitos são as histórias, né, que são contadas, que têm um caráter social desde a sua origem. Só são compreensíveis dentro do contexto geral da cultura em que foram criados. Quer dizer, a mitologia, ela serve também para ensinar valores a cada sociedade, a cada país, a cada povo onde surgiram. Veja, uma mitologia, ela só tem algum significado se ela for entendida do contexto, ou seja, do ponto de vista da cultura do povo que contou essa história. Por exemplo, a mitologia japonesa, para os japoneses, ela faz sentido, né? Essa história de que o deus Susanoo e a deusa Amaterasu tocaram com uma lança no oceano e as gotas que pingaram da lança deram origem às ilhas do Japão. Porque os japoneses vivem num arquipélago. Para eles que são cercados do oceano, do mar, aquilo faz sentido. Mas, por exemplo, para nós, que vivemos em um país tropical, em um país do tamanho de um continente, praticamente, isso não faz sentido, né? Nós estamos rodeados da natureza. Nosso contato com o mar só é praticamente no litoral. O restante do Brasil, né, vive imerso na floresta, no interior, no cerrado, né, no campo. Então é uma mitologia diferente, né? Então, para o japonês, essa mitologia faz sentido. Para nós brasileiros, não. Veja, quais são as principais mitologias do mundo? Nós temos a mitologia grega, que é a história dos deuses, dos inúmeros deuses imortais, né? Criaturas divinas, os semideuses, os heróis, né? Aí nós temos Zeus, que é o Deus supremo, né? Deus mais poderoso do Olimpo, né? O Olimpo é a morada dos deuses, é como se fosse o céu, né, da religião grega, da mitologia grega, né? E aí, lá no Monte Olimpo, outros deuses lá iriam viver na cultura, na mitologia grega. Nós teríamos Afrodite, a deusa do amor, né, e da beleza. Nós temos Atena, né, deusa da sabedoria, né, e da guerra também. Artemis, a deusa da lua. Dionísio, o deus do vinho, da festa, né? Deméter, o deus da fertilidade, na terra fértil, aliás. Febo, o deus sol. Hermes, o deus mensageiro, né? Poseidon, o deus dos oceanos e dos mares e de todas as águas, né? Então veja que inúmeras divindades, né? Não era um povo monoteísta, era um povo politeísta. Vários deuses. E nós temos aí os heróis, né? Os heróis. Entre os heróis da mitologia grega, nós temos Perseu, né? Que foi o que matou a Medusa. Nós temos Teseu, que ele lembra da história Jasão e os Argonautas, né? Então Teseu, ele viajou com os Argonautas, né, para enfrentar o Minotauro, né? Nós temos Heracles, que também é chamado de Hércules, né, pelos romanos. Agamenon, né, que foi o comandante de Troia, né, considerado um herói também na mitologia grega. Aquiles, né, calcanhar de Aquiles, lembra da guerra de Troia? Édipo, né, Édipo foi quem desvendou o enigma da esfinge, né? A esfinge perguntou para Édipo, disse para Édipo, decifra-me ou devoro-te, né? Porque a esfinge, ela lançava para a pessoa que chegava, né, na base da esfinge, um enigma. O enigma é uma adivinhação, né? E aí, se a pessoa não adivinhasse, a esfinge ia lá, ó, e comia. Lembram que a esfinge é aquele ser que é metade leão,
E o corpo é de leão e a cabeça é de humano, né? Está lá no Egito. Pesquisem depois, esfinge, para vocês verem. E aí o que acontece? Nós tínhamos o último, que é Atanta, né? Que foi a heroína que derrotou o Javali, né? O Javali sagrado lá da Grécia Antiga. E aí nós temos outra mitologia bem famosa, mitologia nórdica. Eu não vou citar tantas não, minha gente, porque são muitas. Mitologia nórdica. A mitologia nórdica, nós temos, ela surgiu nos países escandinavos, né? Estamos falando ali da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, então, esses países, né? Dinamarca, Noruega, Suécia, são os países nórdicos, né? E aí surgiu a mitologia nórdica. Nórdica em referência ao norte, né? Extremo norte. E aí, a mitologia nórdica é parecida com a mitologia grega, quando você fala, por exemplo, em locais sagrados, morada dos deuses. Na mitologia nórdica, os deuses nórdicos vivem na cidade de Asgard, né? No palácio Valhalla, que é o local sagrado onde todos os guerreiros mortos em combate e os deuses nórdicos vivem, né? Inclusive o deus Loki, que é o deus da trapaça, Odin, o deus da sabedoria, Thor, né? Que é o filho de Odin, Freya, Frey. Todos os deuses da mitologia nórdica vivem nesse local, né? E também possuem heróis, né? Nós temos Siegfried, né? Que é um dos grandes heróis da mitologia nórdica. Hagen, né? É outro personagem da mitologia nórdica. Então, gravem aí. Hoje nós estudamos sobre a mitologia nórdica, ou estudamos sobre as mitologias, falamos sobre a mitologia nórdica, sobre a mitologia grega, falamos que as mitologias são o quê? Contos e narrativas, são histórias contadas para trazerem valores morais, valores culturais e valores religiosos para a sociedade onde surgiram, né? Então, o papel da mitologia é o quê? É narrar, é contar acontecimentos e tentar dar uma justificativa, uma explicação para algo que aconteceu ou para um fenômeno da natureza, para um acontecimento da sociedade ou para uma passagem, né, um momento de passagem da nossa vida, como a morte. Então gravem aí, mitologia são contos, histórias, narrativas que visam explicar algo da sociedade ou da natureza. Então eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Desejo a vocês uma ótima semana, minha gente. Façam a atividade da apostila Caminhos para Deus. Sim, pesquisem sobre a mitologia nórdica. Façam um resumo de no mínimo 20 linhas. Deixem no caderno que eu vou fazer a correção. Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima, minha gente. Tchau.